Paz do Senhor, bom dia. Não, hoje Deus me deu 4 palavras, né? E a terceira delas, esse já é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Tô lavando roupa, lavando louça, cuidando da minha mãe, cuidando de cachorro, cuidando de gato, cuidando de tartaruga, arrumando casa. E as 4 palavras que Deus me deu pregando o Evangelho. E essa é a terceira palavra, né? E a pergunta é: como, né, como superar essa dor da perda de um filho, né? Como vê-lo novamente? O que fazer para trazer de volta essa criança, né? É possível? Primeira coisa que você vai entender, sim, é possível. É possível, sim, você ver seu filho que morreu, né? Você perdeu uma criança, a dor está insuportável, não é? Sim, é possível. Eu vou ler aqui em Mateus 19, na Bíblia, a palavra de Deus, amém? Mateus, a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é uma das melhores maneiras de Deus falar conosco, amém? Então está em Mateus 19, versículo 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os entorveis. Torveis é impedir, não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Essa imposição de mãos que Jesus tocou nas crianças, impôs as mãos, Jesus ali, ele saiu abençoando todas as crianças. E quando Jesus fala que o reino dos céus é das crianças, nessa passagem e outras passagens, né? A Bíblia é um conjunto, a Bíblia ela não se contradiz de maneira nenhuma. Algumas pessoas que pensam que ela está se contradizendo porque não entenderam realmente a palavra de Deus, mas em nenhum momento a Bíblia se contradiz, ao contrário, ela se completa. Mas eu vou ficar com essa palavra apenas hoje, né? Que o reino, o que Jesus está falando aqui é que o reino dos céus, ele pertence às crianças. Então, se você perdeu um filho como eu, né? Eu perdi 3 filhos, irmão. Se você perdeu um filho pequeno, essa criança, ela vai direto para os céus. Ah, mas era uma criança má, que batia no irmãozinho, não interessa. Essa criança vai direto para os céus. Somente quando uma criança realmente, isso só Jesus pode dizer, tem muito adulto dizendo, não, mas sabia já o que era certo e o que era errado. Só Jesus pode, até mesmo de outro adulto, saber realmente se alguém está no céu. Amém? Só Jesus, porque só Jesus ele consegue ver por dentro. Né? E as crianças, elas sim têm, a maldade ela é ensinada. Nós, quando Adão e Eva pecou, automaticamente isso aqui se tornou mal. Nós temos uma tendência para o mal. E a criança, ela é ensinada. Então, muitas vezes essa maldade não é que ela é má, é uma genética de Adão, a genética do primeiro pecado. Então, todo ser humano passou a ser pecador, né? Por conta de que lá no início nosso pai Adão pecou. Mas as crianças, o que Jesus está falando aqui é que o reino dos céus não os impeça. Ali você vê os discípulos, seres humanos como eu e você de carne, né, achando que as crianças estavam incomodando Jesus. Muitas vezes você vê isso no culto, né? A maioria das igrejas tem salinha para tirar as crianças, socar as crianças num canto para não atrapalhar o culto. Né? Pastor que não entende o que é um ministério infantil é um pastor sem visão de Deus, porque a criança ela tem que ser ensinada desde pequena, né? Sobre Jesus, sobre Deus. Agora a pergunta é, eu perdi 3 filhos, eu perdi um bebê, eu estava com 6 meses, mal barrigão, era um menino, lourinho, bonitinho, igual o Júnior, né? Lindinho meu filho. Podia ter nascido de cabeça para baixo. Todo bebê nasce de cabeça para baixo, né? Mas toda mãe acha seu filho bonito, né? Filho quando nasce
com cara de joelho, né? A mãe às vezes até acha o filho, mas não vai falar. Mãe acha seu filho lindo, né? E só que meu filho nasceu morto, né? Eu tive que fazer um parto normal para tirar aquela criança. Essa criança, ela voltou para Deus. E eu perdi um outro e 2 filhos de criação. O David, que ele era do tráfico, né? Ele já tinha 14 anos, ele era do tráfico. Ele já tinha entendimento do que era certo, do que era errado. E o ruim do David é que muitas vezes o David ele me chamava de mãe, diferente da Débora, que me chamava de tia. Às vezes a Débora me chamava de mãe, mas a maior parte do tempo me chamava de tia. E o David não, o David me chamava de mãe toda hora, o tempo todo. Mas o David, ele não quis aceitar Jesus, ele tinha entendimento que era certo e que errado, por conta de que sua mãe verdadeira e seus irmãos, sua família, não queriam aceitar Jesus. E ele sempre falava, pô, se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu, minha família não vai. Não é assim que funciona. A palavra fala que todo aquele que deixar algo, né, ele vai receber 100 vezes mais, tanto nessa vida como na outra, né? A palavra de Deus fala, não andeis ansioso com coisa nenhuma. Então, era uma coisa que deixava o David ansioso, né? Então, ele não queria, ele já tinha 14 anos, quase 15, não queria aceitar Jesus com medo de ir para o céu e sua família não é. Não é assim que funciona. Quando você aceita Jesus como Salvador, automaticamente Deus começa a trabalhar ao nosso favor. Hoje a mãe do David, os irmãos do David estão na igreja. E o David morreu sem querer aceitar Jesus, né? Mas eu não posso dizer, podemos dizer que o David está no inferno, no céu, não. Porque só o David conhece os últimos momentos. Ele conhecia a palavra, ele conhecia Jesus, Deus estava usando ele. E se naquele momento em que ele estava partindo, ele pediu socorro, porque toda a palavra fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se ele invocou o Senhor com todo o amor do seu coração, ele com certeza ele está com Deus. E a Débora, eu perdi 3 filhos. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço a dor de perder um filho. A Débora, nós já sabíamos que Jesus ia vir buscar, porque diversos detalhes, mas eu quero focar em que um dia ela estava aqui e eu falei, você vai dormir aqui ou vai para casa do seu pai? Ela falou, para casa do seu pai. Eu falei, então deixa eu te orar. E quando eu coloquei a mão nela, que eu comecei a orar, eu comecei a sentir uma dor de perda muito grande, muito grande. E eu fiz um sacrifício muito grande para não chorar ali na frente dela e da Diana. E eu fui até andando na frente para a sala e falei, vambora, vambora. E eu fui andando no escuro, né, tarde da noite, mais 10 horas. Levei ela, deixei ela lá e falei, seu Valdemir, bota ela para dentro que ela tá cansada. Eu vim andando. Quando eu voltei, eu sentei na cama da minha mãe e a Diana perguntou, o que foi? E eu falei, Diana, eu não sei o que a Débora tem, mas quando eu estava orando, Deus disse que essa doença era para a morte. Na verdade, o que Jesus estava falando é que ele não curaria ela aqui na terra, ele curaria ela no céu. Na verdade, o que Jesus estava falando é que não era para eu orar e repreender a morte, porque ele queria levá-la, né? Então, morte na terra, ressuscitando no céu. A minha filha Débora, ela aceitou Jesus como Salvador. O João, meu esposo, batizou ela, né? Seu Valdemir cria ela desde os 4 anos sozinho, né? E quando ela veio pra gente, e numa discussão, né, dos jovens na igreja, fulano não pode, aquela coisa, né, que não deveria haver dentro da igreja, se fulano ficar, eu saio, tal, porque fulano não é batizado, né, coisas que acontecem dentro da igreja que muitas vezes quem está ali não sabe. Vamos arrebentar o pastor, né, mas não sabe por quê que às vezes o pastor tomou uma atitude, né, se fulano ficar, por que fulano tem que sair, porque fulano não é batizado. Aí alguém ouviu e falou, mas a Débora também não é batizada, então não poderia estar participando. E eu expliquei que o grupo de Cristo não é um grupo de jovens batizados, né? É um grupo de jovens que estão na igreja, entre batizados e não batizados, fazendo a obra do Senhor, mas que sim, o batismo é para salvação. Mas calma que a gente vai chegar lá. E nisso, alguém falou, a Débora não é batizada. Então,
alguns meses antes, né, eu chamei a Débora e eu botei uma garrafa de café. Eu falei, Débora, senta aqui. Eu botei a garrafa de café e ela falou, tia, eu não gosto de café. Eu falei, não é pra tu, é pra mim, essa conversa vai ser longa. E dentro da Bíblia, conversando com ela dentro da Bíblia, eu vim falando com ela da importância do batismo. Né? Ela já estava na igreja esses anos todos, mas estava vivendo em fornicação com Jesus, estava vivendo amigada com Jesus. E Jesus estava querendo casar com ela, Jesus queria botar uma aliança no dedo dela. Então, o batismo seria falar para o mundo inteiro, olha, eu me casei com Jesus. E não emprestei, eu falei, só pensa em tudo que foi falado. E ela foi embora, e quando o Luan quis se batizar, ela me puxou na porta da igreja e falou, tia, eu quero me batizar. Então, teve um batismo. Então, eu sei onde a minha filha está. O que eu quero dizer? Eu quero voltar a ver a Débora. Eu quero voltar a ver o meu bebê. E, se possível, for ver David. Né? Eu quero voltar a ver os 3 filhos que eu perdi. Então, como isso é possível? Se eu sei que o reino dos céus, é isso que Jesus está falando, quando uma criança morre, ela vai direto para o céu. O reino dos céus pertence a ela. Ela vai direto, ela não está entendendo? Se o reino dos céus pertence às crianças, elas têm livre acesso. Uma pessoa que é com um pouquinho mais de discernimento de espírito, observe seu filho. O seu filho, ele às vezes fala de sonhos e às vezes ele não fala. Procure perguntar ao seu filho o que ele sonha. Eu fiz uma reunião de jovens aqui, né, eles estavam sempre vendo filme, cisma com filme de terror, misericórdia. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não proíbo ninguém de nada e agora de Deus, tudo que eu faço para Deus é de coração. Eles vendo filme de terror, Deus começou a me falar algumas coisas ali e eu fui falando com eles. Então eles, ali dentro do filme, a gente falava vendo filme de terror e falando de Bíblia, falando de Jesus. E ali as crianças começaram a falar, ó, presta atenção. Eles não estavam vendo porque viram filme de terror, eles já viam desde criança. E seus pais não sabiam. Todos os jovens que estavam aqui já tinham visto o demônio. A maioria não sabia que era demônio. Porque a criança é assim, eles são espirituais. Né? E Deus me dando algo, eu fui falando, ó, esse demônio aí existe. Esse demônio aí existe, ele é assim, tal e tal. Eles, mas eu vi. Aí eles começaram cada um contar já o que tinha visto, mas achava que era coisa da sua cabeça. Então as crianças, elas são espirituais. As crianças, elas têm acesso ao reino de Deus, eles têm acesso, eles não compreendem o que estão vendo. Meu filho Júnior, ele fala, ele quando criança foi taxado pelo meu tio de maluco. Por quê? Porque ele virava o rosto e ele conversava com alguém. Ele não estava conversando, preste atenção, com alguém que morreu. Ponha isso na sua cabeça. É pecado conversar com os mortos. Se eu, ao sentir saudade da Débora, que morreu há pouco tempo, eu ficar falando, claro, Deus, nosso Deus é misericordioso, ele sonda por dentro, ele entende. De vez em quando a gente fala, eu falo, minha filha, que saudade de você, isso sai. Mas Deus compreende que eu não estou conversando com os mortos. Eu converso com Deus perguntando pela minha filha. Eu converso com Deus falando o que eu estou sentindo pela minha filha. É pecado eu invocar, eu tentar trazer de volta aquele que morreu para tentar falar com ele. Davi, ele tem um caso, né, com Batseba, todo mundo sabe, a Batseba vem engravidar, ele arquiteta a morte de Urias e Deus fala, vai pagar um preço por ter armado a morte de Urias, por ter saído com a mulher dos outros, e Davi paga o preço, e um dos preços é que Jesus simplesmente vem buscar o filho de Davi. Onde que está o filho de Davi? No céu. Só que Davi, quando ele vê que o filho dele está doente, ele começa a orar e jejuar porque ele está sofrendo. Se tem uma coisa que Davi ele era um pai muito de passar a mão na cabeça. Ele errou muito por passar a mão na cabeça, por não dizer isso é errado, meu filho, não faz assim. Passava muita mão na cabeça, mas uma coisa ninguém pode falar. Davi, ele era amoroso. Davi amava seus filhos. E ele ora e jejua, que é mais prova de amor do que orar e jejuar para que seu filho fique curado, que não morra. Só que ele morre. E quando ele morre, os empregados, eles ficam meio nervosos, né? Poxa, se ele estava muito mal,
quando a criança estava doente. Se a gente disser que a criança morreu agora, como é que vai ser, né? E os empregados, os servos lá, eles ficam surpresos, porque ao olhar para Davi, né? Davi olha e fala, a criança morreu? Aí eles, sim, a criança morreu. Aí Davi toma banho, bota uma roupa limpa, senta, come e bebe, né? E eles não entendem, não entendi. Aí Davi fala, a criança não virá para mim, mas eu irei para ela, porque Davi aceitou Jesus como Salvador. Então Davi agora ele deixa isso aí, tá? Irmãos, eu não estou lembrando agora, mas é 1º, 2 Samuel, vou botar na descrição agora, amém? Como diz o pastor Cláudio Duarte, eu não sou obrigada a saber tudo, mas se eu não me engano está em 2 Samuel, eu vou deixar na descrição aqui a passagem de onde está. E Davi fala, a criança ela não pode voltar para mim, então mortos não voltam, irmão. Mas eu irei até ela. Davi tem consciência com quem seu filho está, porque seu filho era uma criança e o reino dos céus, né? Jesus ainda não tinha vindo, não tinha falado isso, mas o Espírito Santo já tinha falado para Davi, aonde estão as crianças? Aonde estão as crianças? Elas estão com Deus. E se você quer ver teu filho novamente, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aí Davi fala, ela não virá para mim, mas eu irei até ela. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você realmente ama teu filho, se você quer ver teu filho, eu tenho certeza absoluta que a Débora está viva. Eu tenho certeza absoluta que o bebezinho que eu perdi está vivo e que eu vou reencontrá-los, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu não tenho certeza do David, mas eu orei muito pelo David e eu tenho isso no meu coração, que ele aprendeu a palavra comigo, aprendeu a palavra com o nosso pastor Maurício, onde eu ia eu levava David monte, igreja, então eu ensinei a palavra de Deus ao meu filho. Eu creio que ao voltar para a mãe dele, né, biológica, porque foi por isso, ele voltou para a mãe biológica, voltou para o tráfico, mas eu creio que alguns dias antes, o Deus a qual eu sirvo trabalhou na minha casa e fez com que ele viesse a refletir. Ele não foi morto enquanto estava trabalhando no tráfico. Ele estava saindo no portão de casa. A polícia, né, provavelmente com a foto dele, né, a polícia não foi do mal, irmão. Meu filho era do tráfico. Ele começou a vender drogas para ajudar a família aos 8 anos de idade, né? E com quase 15 anos, a única coisa que ele sabia escrever era David. Não foi para a escola. A mãe dele tinha um monte de filhos, então era uma criança de 14 anos que não sabia ler nem escrever, só sabia desenhar o nome, né? Porque não é escrever, é desenhar. David era só o que ele sabia, nunca foi na praia, nunca foi na Quinta da Boa Vista, nunca comeu um lanche no McDonald's. O que o David conhecia com 8 anos de idade era vender drogas do tráfico, receber aquele trocado e levar para casa para comprar comida para os irmãos. Então, eu creio, quando ele veio para mim e ensinou, né, ele estava saindo no portão, a polícia o viu, deu uma rajada e ele morreu em torno de 14, 15 anos de idade. Ele era tão meu filho que a mãe dele biológica não tinha uma foto. Eu tinha um celular, um trenzinho desse tamanho, né? E as fotos saíam nubladas, ruim, mas eu consegui tirar 2 fotos dele, né? E a mãe dele biológica pediu, aí eu imprimi essas 2 fotos dele e levei até a mãe biológica, porque nenhuma foto ela tinha de tão pobres que eles eram, né? Eu ainda tinha um celular, porque eu sou rica em Cristo, né? Apocalipse lá fala que eu sou rica, né? Mas eu deixo aí para você, essa criança que você perdeu, essa dor que você sente, eu conheço essa dor aí, a dor de perder um filho. A gente acorda de madrugada, né? Meio sufocado, parece que faltou ar. Conheço essa dor aí. Essa dor sua não é indiferente. E por incrível que pareça, eu tinha um pouco antes da Débora morrer, eu tinha falado algo com Deus. E agora eu posso te dizer do fundo do meu coração, eu conheço essa dor de perder um filho, de procurar e não ver. Eu estou acostumada a entrar no quarto e ver Stephanie, Diana e Débora, né, no celular, uma empurrando a outra, uma zoando a outra,
eles têm uma brincadeira boba aqui que eu não vou falar, mas coisa saudável, né? Mas ficavam as 3 ali brincando, então eu chego, agora no quarto só vejo 2, não vejo 3, me dói, né? E assim como eu quero ver a Débora de novo, aceite, eu conheço essa dor. E eu tô falando aqui do fundo do coração, tu tá falando com uma pessoa que já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse diversas vezes, uma pessoa que tem vida de oração. Tu quer ver teu filho de novo? Aceita Jesus Cristo como Salvador, não como a maioria dos crentes, tá? Não fique em cima do muro, porque o muro não é de Deus, o muro é de Satanás. Não vou nem entrar aqui nesse detalhe, porque senão vai dar outro discurso. Aceite Jesus Cristo como Salvador, não fique olhando para crente, o que crente faz dentro da casa do Senhor deixa de fazer. Olha para Jesus, olha para o alvo, olha para Ele. Só para terminar, tinha 12 discípulos dentro de um barco, 12. Aí Jesus veio andando sobre as águas. No meio dos 12, fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, me permita ir até o Senhor. 12 homens no barco, somente um teve coragem. Jesus, claro que Jesus quer que todo mundo seja mais espiritual e alcance um nível maior. Jesus fala: vem. E ele ousa sair, ele começa a caminhar sobre as águas, enquanto os outros 11 ficam ali dentro do barco, observando um andar sobre as águas. Só que tem uma hora que a tempestade está forte, o vento está forte, e Pedro começa a olhar para o vento, para o mar, e ele começa a afundar. Mas só que mesmo afundando, ou seja, mesmo você sentindo toda essa dor, toda essa tristeza que parece que você vai morrer, mesmo com essa sensação que você está sentindo agora de que você está afundando, Jesus, ele vem andando, ele segura na mão de Pedro, levanta ele e bota de novo dentro do barco. Essa dor que você está sentindo vai passar. O Espírito Santo Consolador não vai fazer você esquecer do seu filho, mas vai fazer você suportar até o dia dele vir te buscar e você reencontrar ele. Amém? Outra coisa, existe dois pecados que não tem perdão, ou seja, você não entra no reino do céu. Amém? Blasfêmia contra o Espírito Santo e você tirar a sua própria vida, você matar isso aqui, tá? Então, não se mate para você, filho, porque se você se matar, você não vai alcançar o céu. Talvez você diga: pô, mas meu filho cometeu suicídio. Não andeis ansioso com coisa nenhuma, apenas aceite Jesus como Salvador. Por quê? Porque a palavra me declara que Judas, ele se arrependeu em vida. Tá? Tem apoio aberto por causa dessa palavra, mas Jesus sempre me falou que se houver arrependimento, enquanto está vivo, há perdão. E Judas, ele se arrepende por ter traído Jesus, e a palavra fala que ele vai se matar, né? E muitos falam: não se matou, irmão, se matou. Não, peraí, eu não sei, eu não estava lá e ninguém estava lá. Encontraram Judas morto. Não havia uma testemunha de que ele se matou. Ele tentou. Eu tentei o suicídio 3 vezes e 3 vezes Deus me salvou. E todas as vezes que eu tentei o suicídio 3 vezes, não agora, irmão, pelo amor de Deus, quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu tinha 15, 14 anos de idade, eu tentei o suicídio 3 vezes. E 3 vezes Jesus me impediu. E nesse momento não tinha também testemunha para dizer. Se eu tivesse morrido, ela se matou, deixou se matar. Era só eu e Deus. Então acredite. Acredite e aceite Jesus como seu Salvador. Acredite que Jesus, mesmo fora do teu barco, ele está perto falando: vem. Vem andar sobre as águas. Amém? Beijo na alma. Fui.